Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, né, amigo? É isso aí, meu diretor. Eu tô aqui, ó, tomando meu cafezinho, como você já imaginava, né? O café tá muito bom, tá? Excepcional. Queria que vocês pudessem provar esse café aqui. Não é uma coisa muito comum não, né? Mas tá bom demais. Muito boa noite a todos que estão aí nesse momento nos acompanhando. Nessa que vai ser a segunda aula de cartografia do nosso cronograma. Falaremos sobre escala, sobre projeções, mas também falaremos sobre um assunto que começamos a falar na semana passada, fusos horários. Aqui, ó, eu tenho um resuminho sobre aquilo que a gente falou na semana passada. Se tu quiser, tu pode meter ele printzão agora, dar o teu print. Ó, não é cappuccino não, gente, é café com leite. Tô te falando ali, ó. Estão falando mal de mim? O que foi? Eu vivo no boteco. Vivo mesmo. O Otto falou ainda, né? Assim, então, eu não entendo qual o problema de estar no boteco, que é uma instituição do Rio de Janeiro. E, na verdade, eu nada mais faço que o meu papel enquanto cidadão de fomentar a economia local, de movimentar a economia, de gerar emprego, de gerar renda. É isso que faz o país andar. E enquanto eu puder colaborar para que esse país vá para frente, farei a minha parte. Beleza? Tiraram aqui o print. Mais uma printada nessa outra imagem aí. E agora, bora retomar o assunto fusos horários, antes de falar sobre escala e sobre projeções. Eu quero te trazer alguns exemplos aqui, ó. Repara nessa aqui. Um homem sai de uma cidade A no fuso +2 às 14 horas. Seu voo dura 2 horas. Que horas ele chegará em seu destino? Uma cidade B que se localiza no fuso +3. Vamos observar. Aqui está o fuso +2. No fuso +2, o horário é 2 horas adiantado em relação ao fuso 0. Lembrem-se disso. O Sol nasce a leste. Isso quer dizer que se o meridiano de Greenwich passa aqui, e esse é o fuso 0, todos os horários que estiverem a leste de Greenwich serão adiantados em relação ao horário inglês. Todos os horários de lugares que estiverem a oeste de Greenwich terão o relógio atrasado em relação ao horário inglês. Por exemplo, nesse momento, são 18h35. O Danilo falou, só não pode ser o boteco do Chico Moedas. Cara, é pior que volta e meia, eu ia lá. Cara, esse boteco é mó fim de noite. Não é onde rolou a traição, não. Esse eu nunca fui, não. Mas o boteco da música, que é o Bar da Cachaça, né? É um botecão, cara, botecão, assim, espelunca mesmo, que fica num lugar do bairro da Lapa, aqui no Rio de Janeiro. E é sempre o fim da noite. Tá todo mundo doidão já, esperando o Uber, tu vai lá, passa ali, ó. Toma uma cachaçinha de sabor, não é uma cachaçinha qualquer. É só uma dosezinha ali de milho verde, que ó, delícia. Mas o do famoso ato de traição, acho que é o SAT, né? Esse eu nunca frequentei, não. Mas o senhor Otto Barreto já esteve por lá.
Que fique clara essa denúncia que estou fazendo para vocês. Ó, vambora. Então, se nesse momento, 18h36, horário de Brasília, que usa o fuso -3, que horas são na Inglaterra? Se nós estamos no fuso -3, para saber o horário em inglês, é só somar 3 horas. 18h36, 19, 20, 21. Na Inglaterra, já são 9h30 da noite. Tá bom? Mas a pergunta aqui não é essa. É sobre a viagem. A pessoa está na cidade A, no fuso +2. São 2 da tarde, 14 horas. Ela vai para a cidade B, que está no fuso do lado, no fuso +3. E a viagem demorou 2 horas. Que horas ela chegou lá? A primeira sugestão que eu faço, caso você tenha que resolver uma questão com fuso e com viagem, é esquecer fuso. Pensa no tempo da viagem. Tu saiu de um lugar 14 horas. Demorou 2 horas na viagem. Quando você chega no destino e olha para o relógio, que horas são? 14 mais 2, 16. Pronto. E aí é que você vai acertar o seu relógio de acordo com a diferença de fusos, aonde muita gente erra. Saí do lugar às 14 horas. Cheguei no destino, olhei, 16. Vou acertar o relógio? Se o fuso é +3, vou somar 3 horas no relógio. Não. Você só tem que somar ou diminuir a diferença de fuso. Qual a diferença de fuso entre o fuso +2 e o +3? 1 hora. Se eu fui do 2 para o 3, eu estou indo para leste. Então eu vou somar essa diferença de fuso. Se a viagem fosse no caminho contrário, do 3 para o 2, eu ia diminuir a diferença de fuso. Então o cálculo é simples. Olha aqui, ó. Ele sai do lugar às 14 horas, vai para a cidade B, num voo que dura 2 horas. É só você fazer a soma e depois acrescentar a diferença de fusos, tá? Nesse primeiro caso aqui, se eu saio do +2 e vou para o +3, eu tenho que somar 1 hora no relógio. Então, o de Paulo respondeu, o Osmar respondeu, certíssimo, resposta 17 horas. Agora vamos para um outro exemplo. Olha só, o cara sai de uma cidade A, foi para a cidade B, saiu às 14 e o voo demorou 2 horas. Qual a diferença? Ele não te informou qual o fuso, só falou qual é a longitude. Mas você consegue saber qual é o fuso. Sabe por quê? É só dividir pela largura padrão de um fuso, por 15. Entende? Se eu divido a longitude por 15, 15 dividido por 15, 1. Se eu divido 45 por 15, 3. Se o local está em 15 graus de longitude leste, é porque ele está para cá. Então eu vou somar, é um fuso mais. É o fuso mais 1. Se o local é 45 graus leste, então é 3 mais 3. Olha só, o Romerson perguntou por que cada fuso é 15. Vou responder porque eu falei semana passada, mas não falei sobre isso hoje. Vem cá que é bem simples, ó. Vamos lá. A Terra tem uma circunferência de 360 graus. Olha aqui a Terra, ó. A danada. Isso aqui, ó. 360 graus de circunferência. Se a Terra demora 24 horas para dar uma volta em si própria, então ela demora 24 horas para girar 360 graus. Se eu quero dividi-la em pedaços iguais, eu vou dividir a circunferência da Terra pelo tempo que ela demora para dar uma volta em si mesma. Resultado, 15. Ou seja,
Se quiser criar um sistema de fusos horários, é só dividir a Terra em 24 pedaços, em 24 faixas, com 15 graus de largura cada, com 15 graus de longitude. Então, se eu tenho uma informação de longitude, por exemplo, eu te falei que um lugar está situado na longitude 60 graus oeste. E eu quero que você descubra qual o fuso desse lugar. É só dividir por 15, que é a largura padrão de um fuso. Dividir 60 por 15, resultado 4. Fuso 4. Menos 4 ou mais 4? Menos. Por quê? Meridiano de Greenwich, nascer do Sol. Quando o Sol nasce aqui, ele não chegou na Inglaterra. Então, todos os lugares a leste da Inglaterra têm horário adiantado. Quando o Sol nasce na Inglaterra, ele não nasceu ainda no Brasil. Então, todos os lugares a oeste têm o horário atrasado. Tá? Então, 60 graus oeste está mais ou menos aqui. É um local cujo fuso é o menos 4. Se eu falasse 75 graus leste, divido por 15, resultado 5. Se é leste, é mais 5. Então, o local que esteja na longitude 75 graus leste está no fuso mais 5. Tem um horário 5 horas adiantado em relação ao horário inglês. O local que esteja na longitude 60 graus oeste tem um fuso menos 4. Tem um relógio 4 horas atrasado em relação ao horário da Inglaterra. Tá bom? Vou tomar aqui meu último golinho de café. Vamos lá? Entendeu? Vou repetir esse segundo exemplo. O cara sai da cidade A para B. Gasta 2 horas na viagem. Saiu às 14. Como que eu faço o cálculo? Simples. Primeiro esquece fuso. Decolou 14 horas. Gastou 2 horas no voo? Olhou o relógio? 16. Só que é o horário do lugar de onde eu saí. Se o local para onde eu fui está no fuso mais 3 e o lugar de onde eu saí é no fuso mais 1, isso quer dizer que eu fui 2 fusos para leste. Eu tenho que somar 2 horas no meu relógio. 18 horas, horário local, na cidade de destino. Tá bom? Cadê aqui o passador? Vamos que vamos. Então, como eu disse, para calcular a distância de fuso entre as cidades, caso você tenha a informação da longitude, é só dividir por 15. Esse é um caminho. Quer uma outra possibilidade? Olha aqui, ó. Se eu estou no 15 leste e eu vou para o 45 leste, quanto de longitude eu tenho entre o 15 e 45? 30. Se a distância é 30, divide por 15, resultado 2. Dá no mesmo, sabe? A diferença entre eles é 2 fusos. Eu consigo descobrir desse jeito ou desse outro jeito aqui. São apenas 2 possibilidades para fazer a conta e chegar ao mesmo resultado. Tá bom? Olha aqui. A Estela, então, sempre vai dividir o fuso por 15? Sempre divide a longitude. Se você tem a longitude de um lugar e quer saber qual é o fuso, você vai dividir por 15. E se a longitude for oeste, o fuso é menos. Se a longitude for leste, o fuso é mais. Tá bom? Olha aqui. Fusos do Brasil. Fernando de Noronha, menos 2. Toda essa área, fuso menos 3. Aqui, menos 4. Acre, menos 5. Então, nesse momento, são 18 horas e 46 no Rio de Janeiro e em todos os lugares que estão no fuso menos 3. Em Noronha, já são 19 horas e 46.
No Mato Grosso, ainda são 17 horas e 46. No Acre, ainda são 16 horas e 46 minutos. Tudo bem? E pra gente fechar, eu queria falar de novo sobre a linha de mudança de data, porque eu falei muito rapidinho no final da última aula. E eu quero te mostrar ali o exemplo. Olha só, chega aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou desenhar os fusos aqui. E vou fazer também no meu globinho terrestre. Olha o globo aqui, ó. Globo. Vou marcar o meridiano de Greenwich aqui. África, Inglaterra, marquei. Ficou bem marcado? Não tem problema. Então, esse é o meridiano de Greenwich. Ele é usado como marco zero da longitude. E ele fica exatamente no centro do fuso zero. Fuso zero. Tá aqui, ó. Que eu chamo também de GMT. Tá bom? Se eu vier pra cá, eu vou somar 1 hora no relógio. Se eu vier pra cá, eu vou somar 2 horas no relógio. E assim por diante. Até chegar no fuso mais 12. Se eu vier pra cá, eu vou diminuir 1 hora no relógio. Diminuo 2 horas no relógio. Até chegar ao fuso mais 12. Desculpa, menos 12. Em que eu vou atrasar 12 horas no meu relógio em relação à Inglaterra. Olha a loucura. São 18h48 agora, eu vou arredondar para 19, tá? Então vamos dizer, ou para 18 mesmo, vamos voltar 18 horas. Vamos dizer que no fuso mais 3, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, são 18 horas. 18 horas do dia, que dia é hoje? Dia 31, né? 31 de maio. Que horas são em Fernando de Noronha? 19. No fuso menos 1, 20. No fuso 0, 21. Então, se são 18 horas aqui no Rio de Janeiro e na Bahia, lá na Inglaterra, 19, 20, 21. 9 da noite do dia 31 de maio. Se eu quiser saber que horas são lá no fuso menos 12, sabendo que são 9 da noite na Inglaterra, é só diminuir 12 horas. 21 menos 12, 9 da noite menos 12, 9 da manhã do dia 31. E se são 9 da noite do dia 31 na Inglaterra, e eu quero saber qual é o horário no fuso mais 12, é só somar 12 horas no relógio. Lá, eu vou somar as 12 horas, dá 9 da manhã. Só que do dia seguinte, do dia 1º de junho. Então, no fuso mais 12, já é dia 1º de junho. No fuso menos 12, ainda são 9 horas da manhã do dia 31 de maio. E a grande curiosidade é que eles parecem muito distantes, né, um do outro. Mas não. Aqui é o meridiano de Greenwich. Essa linha aqui, ó, que é a borda do fuso mais 12. E essa linha aqui, que é a borda do fuso menos 12, são exatamente a mesma linha. Olha aqui, ó, meridiano de Greenwich. Atrás dele eu tenho o anti-meridiano de Greenwich, também chamado de linha internacional de mudança de data. Então aqui, ó, LID, linha internacional de mudança de data, que é a mesma linha que está ali. Porque, ó, eu peguei a Terra e abri. Então essa linha que está aqui atrás vai aparecer ao mesmo tempo nessa ponta e nessa. É a mesma linha. E quando você passa por essa linha, você simplesmente avança ou volta 24 horas no tempo. Tá ligado na loucura? Tu tá aqui, ó. Aí tu vem pra cá. Opa, cheguei aqui. 9 da manhã do dia 1º. Caramba, eu quero voltar no tempo.
eu quero viver o dia 31 de novo. Pode, pega um barquinho e atravessa. Opa, tu vai sair do lado de cá. Você vai voltar pro dia 31. Ou você tá de saco cheio, cara, eu quero que esse dia acabe logo. Beleza, pega um barquinho, atravessa pra cá. Tu vai chegar no dia 1º de junho. Tá bom? Acho que eu comentei semana passada, né? Que tem um cruzeiro. Tem um cruzeiro de Réveillon que passa por vários lugares do Oceano Pacífico, pela Nova Zelândia. E aí, esse cruzeiro é tão interessante que você pega o primeiro Réveillon do mundo, em Kiribati, que tá no fuso mais 12. E aí você consegue, depois, pegar o último Réveillon do mundo. Porque na madrugada eles cruzam de um lado pro outro. Aí tu consegue ver 2 queimas de fogos, 2 Réveillons, no intervalo pequeno de tempo. Claro que é caro, né? Pra poder fazer esse cruzeiro, mas é uma possibilidade. Então se um dia tu tiver deitado na grana, quiser ficar de sacanagem, curtindo 2 vezes o fim do ano, o Réveillon, você pode fazer este maravilhoso cruzeiro. Tá bom? Olha aqui, ó. Tá aqui a nossa gloriosa linha de mudança de data, que ao ser cruzada, permite a você avançar ou voltar 24 horas no tempo. Beleza? Ó, Sibéria tá aqui. Alasca tá aqui. Entre eles, eu tenho 2 ilhazinhas chamadas de Ilhas Diomedes. Uma pertence à Rússia, a outra pertence aos Estados Unidos. Elas estão do lado uma da outra. Só que numa delas é segunda, e quando é segunda numa delas, na outra ainda é domingo. Ó, o sol é o mesmo, o dia é o mesmo, a noite vai ser a mesma, mas por essa questão contábil aí do fuso horário, num dos lugares a gente tá num dia e no outro a gente tá no dia seguinte. Tá bom? Kiribati tava do lado de cá. Aí eles disseram, olha só, a gente quer ser o primeiro país a celebrar o Ano Novo. Aí disseram, a gente vai adotar agora o fuso mais 12. Não vai adotar o fuso menos 12 não, que eles usavam antes. Aí a linha de mudança de data agora é assim, zoado, ó, é tortinha. Porque cada país tem autonomia, né, pra dizer qual fuso quer usar. A divisão é teórica, mas você escolhe qual que você vai usar. Kiribati usava menos 12, uso mais 12 e agora é o primeiro lugar do mundo a comemorar o Réveillon. Aí esse cruzeiro zoado faz isso, né? Austrália, Nova Zelândia, blá blá blá. 31 de dezembro, aqui ó, Kiribati, comemoração, enche os cornos, apagou. Dia seguinte tu acorda em Samoa, porque enquanto você dormia e babava no chão, o capitão do navio levou a embarcação para esse lugar para que você possa curtir o último Réveillon do mundo. Tá bom? Entendido? Agora vamos falar de escala e depois de projeções. Escala é algo super simples de compreender e às vezes as pessoas se confundem um pouco na hora do cálculo, mas não é complicado não. Primeiro, escala cartográfica, é a relação entre o tamanho de um objeto no mapa e o tamanho dele no mundo real. Vou te perguntar uma coisa, tu acha que a Terra é muito maior do que isso aqui? É claro que é. Isso aqui é um globinho terrestre minúsculo. Então é claro que para a Terra caber aqui, eu tive que encolher muito a realidade. Por isso, eu vejo poucos detalhes. Eu vejo o mundo todo, mas de muito longe. Não consigo ver detalhes, cidades, nada de perto. Então esse é um exemplo de escala pequena, porque eu vejo pouco detalhe. Olha aqui, ó, esses 4 exemplos. A cidade do Vaticano vista bem de perto. Ó, tô vendo praça, tô vendo a basílica, tô vendo as ruas. Aqui eu já vejo a cidade do Vaticano bem menor. Aqui eu nem vejo Roma. Aqui a Itália parece pequenininha. Então nessa sequência de imagens, aqui eu tenho escala grande e aqui é a menor de todas. A escala está diminuindo. Porque escala grande é a que te permite ver muito detalhe. Escala pequena é quando você vê de longe. E a escala cartográfica pode te ajudar a identificar fenômenos diferentes. Por exemplo, se eu quero ver um fenômeno global, eu uso uma escala pequena, eu uso um mapa mundi. Se eu quiser analisar o problema de um bairro a nível local,
eu vou usar uma escala muito grande. Então, dependendo da questão geográfica que você queira analisar, você pode usar uma escala de um jeito ou de outro. Aqui eu tenho mais um exemplo. Mapa do Brasil, escala pequena. Mapa de Minas Gerais, eu aproximei a imagem, a escala está maior. Aqui eu estou olhando só para o quadrilátero ferrífero, que é um pedaço de Minas Gerais. A escala está ainda maior. Então a regra é essa. Escala grande, eu vejo de perto, mais detalhes. Escala pequena, eu vejo de longe. Então quando eu vou para longe, eu consigo ver o objeto todo quase. Mas eu vejo com menos detalhe. Quando eu vou para perto, eu vejo mais detalhes. Mas eu não consigo ver o objeto inteiro. Então guarda isso, tá? Escala grande é aquela que te permite ver de perto, com zoom, com detalhes. Quando você olha ali, um desenho de um bairro. O caminho da sua casa para a escola. É porque a escala é grande. A escala pequena é quando você vê poucos detalhes. Isso aqui, ó. Um globo terrestre tem uma escala muito pequena, porque eu tive que encolher o mundo demais para ele poder caber nesse globinho aqui. O planeta foi encolhido para poder caber nessa representação, tá certo? Então, escala grande, maior riqueza de detalhes. Escala pequena, menor riqueza de detalhes. Mas aonde é que a galera confunde quando olha para o número? Por quê? Eu sei, rola um bug mental, né? Tu olha para esse número aqui, pô, númerozinho, numerozão. Então deve ser escala grande, né? Deve ser pequeno. Não, é o contrário. Por quê? Como é que eu leio isso aqui? 1 para 10 mil. Um cartograma com uma escala dessa é um cartograma em que cada objeto é, na verdade, 10 mil vezes maior. Aqui, escala 1 para 1 milhão. Num cartograma desse, cada objeto é, na verdade, 1 milhão de vezes maior. Tá entendendo? Então eu tive que encolher demais para poder caber no mapa. Eu tô vendo tudo muito pequenininho. Guarde essa informação. Quanto maior for o denominador, isso quer dizer que a escala é menor. Eu sei, isso confunde. Mas guarde essa informação. Quanto maior é o denominador, isso quer dizer que eu tive que encolher mais a realidade. E quanto mais eu encolhi, menos detalhes eu vejo. Tá bom? Então a escala nada mais é, repito, do que a relação entre o tamanho de um objeto na imagem e o tamanho no mundo real. Dependendo da escala que eu use, você pode chamar de planta, carta, mapa. A palavra mapa geralmente é usada para falar sobre cartogramas com escala muito pequena. Mapa mundi, mapa da América Latina, mapa do Brasil. Vejo tudo muito de longe. A palavra planta é usada para falar de cartogramas com muito detalhe. O que eu vejo de perto é a planta da casa, é a planta do apartamento, é a planta de um bairro. E a palavra carta eu uso para falar de um cartograma com uma escala intermediária. Tá certo? Olha aqui. Nessa imagem, eu tenho um exemplo de como é que a escala pode aparecer. Porque ela pode aparecer desse jeitinho aqui, com números, ou assim, com uma escala gráfica. É simples entender. Desse jeito, já te expliquei. Quando a escala aparece assim, como é que você faz a leitura? 1 para 50 mil. Então, cada objeto no mapa é, na verdade, 50 mil vezes maior. E como você lê quando a escala aparece desse jeito? Com uma barra. Tipo isso aqui, ó. Ela vai representar o seguinte. Cada centímetro no mapa, medido com uma régua, isso aqui é uma régua, representa, na verdade, 3 quilômetros. Cada 2 centímetros no mapa equivalem no mundo real a 6 quilômetros. Cada 3 centímetros no mapa equivale, na verdade, a 9 quilômetros, tá? Olha aqui, ó.
Nesse caso, primeiro pedacinho, primeiro centímetro. Cada centímetro nesse mapa, medido com uma régua, equivale a 280 quilômetros no mundo real. Por que quilômetro? Porque ele me falou aqui. 2 centímetros no mapa, medidos com uma régua, equivalem a 560 quilômetros. E assim por diante. Ah, mas por que tem um 140 aqui no meio? Porque ele dividiu 1 centímetro em pedaços para poder facilitar um cálculo, caso você queira medir a distância, entre lugares que tem menos de 1 centímetro de distância no mapa. Tá bom? Mas às vezes vem só assim mesmo, cortado de centímetro em centímetro. Nesse caso, ele te mostrou também a distância de meio centímetro medido com a régua no mapa. Ó, a doutora Brinquedos. A escala gráfica é usada em mapas que são mais ampliados, então? Não necessariamente. Olha aqui, ó. Nessa imagem, a escala é gráfica. Em todos os casos. Tá vendo? O que ele me diz aqui? Que cada centímetro medido no mapa equivale a 100 metros no mundo real. É muito de perto isso aqui, é uma escala muito grande. Aqui, cada centímetro medido no mapa equivale a 350 metros. Aqui, cada centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros. E aqui, a 750 quilômetros. Tá bom? Vamos calcular? Eu sei que vocês não gostam, mas vamos fazer um cálculo simples para eu te mostrar que isso aqui é muito fácil. Considere que a distância real entre duas cidades é de 120 quilômetros e que a distância entre eles no mapa é de 6 centímetros. Qual é a escala? Essa é a pergunta. Vamos lá para o nosso outro quadro com essas duas informações em mente. Distância no mapa, distância real. Chega aí. Se você tem essas duas informações, você consegue achar a terceira. É bem simples mesmo. Ele te falou que a distância entre os dois lugares no mapa é de 6 centímetros. Então a distância no mapa é de 6 centímetros. E que a distância real entre elas é de 120 quilômetros. O que você tem que achar é a escala. A escala é sempre 1 para alguma coisa, né? É só montar a regra de 3. 6 centímetros no mapa equivalem a 120 quilômetros no mundo real. Então, um objeto no mapa equivale a quanto no mundo real? Esse é o cálculo. Monta a sua regra de 3. Só não esquece de uma coisa. Você tem que utilizar a mesma unidade de medida. Então converte, né? Não pode fazer o cálculo com centímetro aqui e quilômetro aqui. É sempre melhor converter quilômetro para centímetro. Como é que você faz isso? Você sabe que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Ah, mas eu não sabia, mas tem que saber. Isso aqui é alfabetização básica, tem que saber, tá? Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E você sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros. Ah, mas eu não sabia. Agora você sabe. Isso aqui é o básico, você tem que saber. E se você sabe quantos metros valem 1 quilômetro e quantos centímetros valem 1 metro, você consegue converter de quilômetro para centímetro. 1 quilômetro equivale a... Aí é só você ver a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 1 quilômetro equivale a 1000 metros ou 100 mil centímetros. Então, se eu quero converter 120 quilômetros para centímetros, eu vou repetir o 120. E vou acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 12 mil centímetros, é isso? 12 milhões de centímetros. Beleza? Agora você multiplica cruzado. 12 milhões vezes 1, 6 vezes x. 6x é igual a 12 milhões. Nem sei se estou acertando zero aqui, hein? Vamos ver. É muito zero.
Agora tu faz o quê? Joga o 6 para lá, né? 12 milhões dividido por 6. Resultado, vamos lá, ó. Letra B, 2 milhões. A escala é de 1 para 2 milhões. Tá bom? Muito zero, né, meu mano? Complica mesmo, né? Se tu não ficar ligado, tu erra. Vamos que vamos. Então, para calcular uma escala, esse é o caminho. Se você quiser dar um print aqui, porque tem o passo a passo, o beabazinho mesmo, sobre como é que você vai montar essa regra de 3. Tá bom? Bora! Para fechar a aula, falando de projeções. E eu quero começar esse momento da nossa aula mostrando esse mapa que te deixa com uma cara estranha, né? Eu sei. Quando você olha para isso aqui, isso soa estranho. Fala a verdade. O que você pensa imediatamente quando olha para essa imagem? Tá ao contrário, né? Tá de cabeça para baixo. Só que, irmão, não tem cabeça para baixo no universo. A gente convencionou a olhar o mundo de um jeito tal que a Austrália nos parece estar na parte de baixo do mapa. Que a Europa nos parece estar na parte de cima. Mas é só uma convenção. É só uma maneira de olhar o mundo. É só um ponto de vista. Como eu disse, não tem cima e baixo no universo. Então, para fazer mapa mundi, você não precisa se prender a uma única perspectiva. Aliás, esse mapa aqui gerou uma polêmica. Meu Deus! Isso é um absurdo, é lacração geográfica. Vergonha alheia, gente, me desculpa. Mas o que tem de gente ignorante com muita opinião por aí, para falar que isso aqui é lacração geográfica, é só a ignorância mesmo que explica. Isso aqui é só um mapa mundi, como tantos outros, que é montado a partir de uma perspectiva geopolítica na qual o Brasil aparece no centro. Esse mapa mostra os países do G20. E ele foi feito por cartógrafos brasileiros que colocaram o Brasil nessa posição. Ele não é mais correto ou menos correto que esse. Ele não é mais ou menos correto do que esse aqui, que você está acostumado a ver. É só uma outra representação cartográfica. Aliás, falando em mais ou menos correto, olha para o tamanho da Groenlândia aqui nessa imagem. E olha para o tamanho real dela, ó. América do Sul. Groenlândia. Cara, a Groenlândia é 8 vezes menor do que a América do Sul. E nesse mapa aqui ela parece gigante. Então os mapas fazem você ter uma noção, muitas vezes equivocada da realidade. Os mapas são perspectivas geopolíticas. Dependendo da posição que você olhe para um mapa, ou de como o mapa está montado, tu pode ver coisas bizarras. Olha aqui, ó. Nesse mapinha, em que a Austrália está no centro, um mapa australiocêntrico, o mundo nos parece de cabeça para baixo. Olha aqui a América. América do Sul, América do Norte, Central. Tá vendo alguma coisa aqui, Renan? Olha aqui, ó. Ó o danado. Ó o pato. A América é um pato. Então, se eu pego o mundo e coloco desse jeito, por esse ponto de vista, você vê algo que talvez você nunca mais desveja. Você nunca mais vai conseguir olhar para o Canadá sem lembrar que é a bundinha do pato. Tu nunca mais vai conseguir olhar para cá, ó, para a Argentina, sem lembrar que ela é, na verdade, o bico de um patinho. Então, o que eu estou te mostrando é, os mapas geram distorções. Todo mapa é uma representação da realidade que vai ter alguma diferença em relação ao mundo real. Sabe onde não tem distorção? Nesse globinho aqui. Aqui dá pra fazer um mapa maneiro sem nenhuma distorção. Agora, mapa mesmo, 2D, altura e largura, não dá. Olha aqui a tal da Groenlândia, que aparece desse tamanhozão e, na verdade, é muito menor. Sabe por quê? Porque nesse mapa aqui, que é o mapa mais usado no Ocidente, talvez o mais usado no mundo, é o mapa que é usado pelo Google Maps, tudo que fica perto do Polo Norte está muito maior, está muito esticado. Aí a Groenlândia parece maior do que ela é, o Canadá parece maior do que ele é, a Rússia parece maior do que ela é. A Groenlândia não tem esse tamanho, ela é muito menor. Olha aqui, ó, a Rússia, zona, maior país do mundo, né?
Maior país do mundo, mas pera lá, né? Aqui, ela parece que é maior do que a África inteira. Metade do... Pô, tá de sacanagem, né? Claro que não é, cara. Olha aqui. A Rússia, se colocada nesse mapa em cima da linha do Equador, continua grande, mas bem menor do que ela aparentava ser anteriormente. E o Brasil? Olha o Brasil aqui. Ao lado dos Estados Unidos, da China, do Canadá, da Rússia, os maiores países do mundo. O tamanho não é tão diferente assim, não. Só que quem tá nesse mapa, perto dos polos, parece muito maior do que realmente é. Se eu pegasse o Brasil e jogasse lá em cima da Rússia, olha como é que nós ficaríamos no mapa. Tá vendo? Dependendo de onde eu posiciono o Brasil, olha a diferença. Aqui mais cabeçudo, aqui mais pesudo. Porque nesse mapa, quanto mais próximo aos polos, maior fica a imagem. E sabe qual é a culpa? Do formato da Terra. Que não é Faustão, que não é Zap, que não é dinossauro, que não é rosquinha e que infelizmente não é plana. Ela também não tem esse belo domo aqui em volta, né? Eu acho bonita essa imagem. É tipo um Game of Thrones, né? Você tem aqui o muro de gelo ali em volta, é uma loucura. O Sol, a Lua, as estrelas, estão todos aqui, ó. Acho que o pessoal tá vendo muito aqueles globinhos de Nova York, né? Um joguinho de War, assim, né? É, Maneiro. pois é. Mas, infelizmente, eu fico triste. A Terra não é plana, ela podia ser. Ia facilitar, que é uma beleza para fazer mapa, mas não é. A Terra não é um Fiat Uno, a Terra não é plana, a Terra não é um Faustão. A Terra é isso aqui. Ela é redonda. Olha que coisa linda. Não é, beleza, perfeitamente redonda, né? Ela é meio zoada. Se tu tirasse toda a água da Terra e fosse olhar para a forma dela, você ia ver umas partes mais baixas, umas mais altas, assim, meio que o Rock Balboa, depois de apanhar ele todo desconjuntado, com parte inchada ou tá afundada. A Terra é assim, porque ela tem uns pontos mais altos, outros mais baixos, mas fato é, a Terra é muito mais próxima a uma esfera, a uma elipse, do que a um Fiat Uno, com a escada em cima, ou então a isso que você vê nessa imagem. A Terra é um geóide, que é uma esfera toda zoada. E a figura geométrica mais próxima ao formato da Terra é uma elipse, que é uma esfera achatada nas extremidades. E aí qual o problema? Não dá para fazer mapa mundi decente com essa desgraça aqui. Aí a gente precisa pegar uma figura geométrica e envolver o planeta. Tem três possibilidades. Ou tu pega um cilindro para envolver a Terra, ou um cone, ou um plano. Dependendo da figura que você use, o formato do mapa vai ser diferente. Quando tu pega um cilindro e desenha, vai sair um mapinha assim, ó, retangular. Quando tu pega um cone e desenha, vai sair um mapa que parece um chapeuzinho de festa aberto. Ele tá cortado aqui, né? Só um pedaço. E quando você pega um plano e bota em algum lugar da Terra, tu vai ter um mapa assim, ó, com esse formato. Então, o formato do mapa me indica qual foi a figura geométrica que eu utilizei. Além disso, o que mais eu posso usar para poder construir um mapa? Depende do que você quer. Tu quer um mapa para fazer navegação? Então você faz isso aqui, ó, um mapa conforme, que mantém os ângulos entre paralelos e meridianos. Aí ele é bom para navegação. Só que qual o problema? Tudo que está no Polo Norte e no Polo Sul fica muito grande. Tu quer um mapa para fazer cálculo de área? Você pode fazer isso aqui. Um mapa equivalente. A área calculada, perfeita. Agora, forma, ângulo, distância, todo o resto vai ficar zoado. Esses dois são os mapas mais famosos e mais cobrados em vestibular. Projeção cilíndrica de Mercator, projeção cilíndrica de Peters ou Gall-Peters. Esse é um mapa cilíndrico conforme, esse é um mapa cilíndrico equivalente. Ele preserva o ângulo e as formas. Esse preserva as áreas. Aqui, eles estão sobrepostos, para que você possa ver como os dois mapas estão corretos, mas geram distorção e representam os lugares de maneira diferente. Faz o seguinte, essa imagem aqui é uma imagem que representa um mapa plano.
E aí sabe qual a diferença dela para as outras que eu te mostrei? Quem fica bem desenhado aqui é quem está no centro da imagem. Quem está em volta fica mal desenhado. Então, isso significa que cada tipo de mapa me apresenta uma vantagem ou uma desvantagem. O fato é, sempre vai haver isso aqui, ó, distorção. Não existe nenhum mapa mundi livre de distorções. Não tem jeito. Acontece. Agora, cuidado, tá? Não confunde com isso aqui, não. Isso é anamorfose. É quando eu distorço de propósito para chamar a atenção para um aspecto. O mapa de PIB, eu vou botar bem grande os países mais ricos. O mapa de população, vou botar bem grande os países muito populosos. É outra parada. Tá bom? Dá o teu print. Dá o teu print aí, que eu tenho a síntese daquilo que a gente conversou sobre escala e sobre projeções. E aí, semana que vem, a gente vai começar a falar sobre energia. Mas antes de falar sobre energia, vou dar um bônusinho para vocês. Vou falar sobre alguns aspectos mais de cartografia para ajudar vocês a interpretar diferentes tipos de mapa. Então, semana que vem, a gente começa gastando uns 10, 12 minutinhos ali para analisar vários tipos de mapa. E aí depois eu falo sobre energia. Tá bom? Beijo, abraço, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.